Jogador ex-Olympiacos da Grécia tem acerto com o Sport para a Série A de 2025. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse excelente jogador que, no meu entendimento, chega assim para ser titular na Ilha do Retiro, as suas principais características de jogo e uma primeira impressão que eu quero bater um papo com vocês a respeito desse assunto. Também eu quero falar sobre o Ezequiel, jogador de 26 anos de idade, ex-Sport, você lembra dele? Jogador que teve uma rápida passagem no Leão, hoje está de saída no futebol japonês, inclusive com interessados aqui no Brasil, além do Fortaleza e o Ceará, outros dois clubes na Série B estão de olho. Para mim, o Ezequiel poderia ser uma boa opção na composição do elenco do Sport no começo desse ano. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e faça a sua aposta também com a Betfair. Lá você encontra todos os jogos no futebol europeu, também o retorno do futebol brasileiro e muito mais você encontra com a Betfair, inclusive já podendo apostar na Série A do Campeonato Brasileiro, de quem será o vencedor. Você pode palpitar aqui no esporte, está numa cotação total de 251 a cada real apostado. Essas e todas as outras odds é com a Betfair. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma excelente informação, um esporte que tem um avanço, um encaminhamento, já basicamente o nome certo com o Leão para a próxima temporada, com o centroavante português Gonçalo Paciência, atleta ex-Celta de Vigo, jogou também no futebol grego pelo Olympiacos, Porto, Frankfurt no futebol alemão, além do Japão, onde ele estava por último no Sanfrecce Hiroshima. Lá foram 13 jogos com 4 gols marcados. O anterior clube dele foi na Alemanha, o Borro, né, em 2023-24, naquela ocasião disputando também a primeira divisão, a Bundesliga, 3 gols e uma assistência em 21 jogos. Inclusive com o próprio Pepa confirmando o interesse do Sport em contar com esse jogador que já estava nos planos do clube há algum tempo. Abre aspas. Sem dúvidas se encaixaria com o perfil do Sport. É um jogador que há mais de 4 ou 5 anos que eu tento. Nunca consegui contratá-lo, disse o Pepa em entrevista ao canal Beto Lago de Primeira. Tá? O Gonçalves, com a qualidade técnica acima da média, aí dentro da área, tem características muito boas, portanto não vou fugir da questão. É um desejo antigo que eu tenho e que temos, né, confirmou o treinador. Segundo apurações do Globo Esporte, o atacante já realizou exames médicos e depende apenas de detalhes burocráticos para ser anunciado. O Pepa também afirmou o seguinte: claro que avaliamos tudo e todos, mas não é prioritário o mercado português. Acima de tudo, o prioritário aqui é o suporte. Os jogadores têm a capacidade técnica, física e mental para representar o suporte, afirmou aí o técnico português no seu linguajar de um bom português, né, como é o Pepa. Sobre o Gonçalo Paciência, uma excelente contratação, tá? Eu gosto muito desse jogador, alto, bom no jogo aéreo, também não é aquele atacante paradão na grande área, pode fazer essa função, claro, né? Vai depender muito das instruções do treinador, mas dos jogos que eu já acompanhei dele, tanto em Portugal, até mesmo jogando com o Gonçalo no FIFA, né? A gente tem que levar em consideração isso também. É um jogador que se movimenta muito, ele pode fazer tranquilamente uma aproximação ali junto com os pontas, buscando uma tabela, até mesmo uma bola enfiada. Aqui está o mapa dele nesta primeira divisão japonesa, que ele fez lá pelo Sanfrecce Hiroshima. Na Bundesliga, né, nesta última temporada, você pode observar também um mapa bem preenchido ali no lado esquerdo. Geralmente esse mapa representa a posição onde o jogador mais recebeu a bola, né, ou seja, aquele pivô, uma casquinha, enfim, se posicionando mais pelo lado canhoto do campo. Nas outras temporadas também que ele fez pelo Frankfurt, né, um mapa também bastante preenchido em algumas regiões do gramado. Onde mais ele jogou? Na Espanha, na temporada 22-23 pelo Celta de Vigo, 25 jogos, apenas 2 gols marcados, 5 desses 25 na condição de titular. Então um jogador que vem sendo bem mais reserva do que titular, isso é verdade, nos últimos anos. Lá na Alemanha, apenas 6 como titular. No Japão também, né, eu trouxe aqui as informações dele, ele foi titular apenas 6 vezes. Na Espanha, apenas 5 vezes. Quando ainda estava no Frankfurt, na temporada 21-22, 18 jogos, 4 como titular. Então, essa questão que acaba preocupando em relação ao Gonçalo Paciência, de não conseguir uma grande sequência. Não necessariamente por uma lesão, por algo físico, não, mas por não se adaptar, não conseguir engatar aquela titularidade com os seus técnicos. Né? A última temporada que ele, por exemplo, fez mais de 30 jogos,
aconteceu em 2019 e 20 pelo Frankfurt, foi bem naquele ano. Dá para dizer que foi a última boa temporada do Paciência de fato. 10 gols marcados em 43 aparições. Mas ele não teve, por exemplo, nenhuma passagem terrível. Pelo Schalke, 16 jogos, 1 gol, foi baixo. Pelo Frankfurt, voltou, fez 5 gols. Na Espanha, 3. Depois no Burro, mais 3. E no Japão, 4 gols em 13 jogos. Então eu vejo que é assim, um centroavante que tem essa característica de um goleador, um bom posicionamento dentro da grande área, estando livre no mercado, fazendo essa pré-temporada, acho que é o nome que chega assim no esporte, com a expectativa de ser um titular e aquele nome de peso na Série A do Campeonato Brasileiro. Enfim, apesar dos números discretos nessas últimas temporadas, é uma contratação que eu sim aprovo pela diretoria do esporte e tendo também esse conhecimento com o técnico Pepa, deixa eu até pegar aqui, olha, o Gonçalo jogou em 2017 lá no Vitória de Setúbal. Deixa eu ver se foi essa mesma temporada que o Pepe estava por lá. Não, ele foi depois, né? Ele foi no Vitória em 2021. Ele estava na época do Tondela, mas com toda certeza já enfrentou o Gonçalo, enfim, atleta de base também na seleção portuguesa. Disputou, por exemplo, as temporadas tanto no Sub-20 quanto também no Sub-16, né? De Portugal há algum tempo. Enfim, pode deixar a sua opinião. Na minha opinião, é sim um bom reforço para o esporte neste comecinho de temporada. Se fosse, por exemplo, uma contratação de um cara que viesse de números baixos, às vezes sem jogar, às vezes com a contusão na metade do ano, já para chegar a ser titular na Série A, eu não faria. Como estamos ainda no comecinho de janeiro, acho que é um reforço sim que a diretoria acerta nessa tentativa. Para você fazer a sua aposta é com a Betfera, tá? Você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, com todas as cotações, por exemplo, nos jogos do futebol inglês. E também aqui no Brasil você encontra as odds nos campeonatos estaduais, esse retorno já nesse próximo final de semana. Você pode ir aqui, por exemplo, em campeonatos à disposição, lá na Betfair, e apostar, por exemplo, no Campeonato Carioca, com as partidas já nesse dia 11, vitória do Vasco contra o Nova Iguaçu, pagando 1,65 a cada real apostado. Vitória do Botafogo, 1,40, do Flamengo, 1,60 e vitória também do Fluminense contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, a 1,36. Esse bilhete que eu montei aqui para vocês, ele está numa odd total de 5,03. Se você apostar, por exemplo, R$5 nele e ele acontecer, pode voltar para você até R$25,13. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade para você se divertir, colocar ainda mais emoção nos jogos que você acompanha, seja aqui no Brasil, o retorno do Campeonato Pernambucano, você encontrará as odds lá com a Betfair ou até mesmo no futebol exterior. Fechado? E para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu quero falar inclusive sobre um parceiro do Gonçalo Paciência lá no futebol japonês, também pelo Sanfrecce Hiroshima, que é o Ezequiel. Você lembra do Ezequiel? Ele teve uma rápida passagem pelo esporte, ainda na temporada de 2019, ali no comecinho do ano, estava emprestado pelo Botafogo. Foram, no total, 30 partidas com 4 gols marcados e 4 assistências pelo esporte. Fez sim uma boa temporada, era um jogador titular naquele momento, realizou inclusive 16 jogos na Série B, com 4 passes para os seus companheiros. Como ele estava emprestado pelo Botafogo, ele acabou sendo negociado em definitivo, né, com o futebol japonês no ano seguinte. O Botafogo acabou emprestando ele para o Cruzeiro, né, foram 14 jogos, acabou sendo rebaixado na Série A e vendido por mais ou menos 5 milhões de reais para o Japão. Segundo informações do portal Trivela, né, do jornalista Rômulo Giacomin, após 4 anos lá no Japão, o atleta está na mira do Fortaleza e do Ceará, além do Goiás e do Coritiba, né, outros clubes interessados na sua contratação, e outros clubes brasileiros também com o nome até agora não revelado. O jogador que teve alguns problemas de lesões, ele anda afastado desde julho por conta de uma contusão, não conseguiu ser o titular nesta reta final de temporada. Foi o ano que ele menos jogou nas temporadas anteriores, foi sim um nome titular, um jogador importante e bastante querido pela torcida japonesa. A última partida dele nesse ano de 2024 aconteceu, deixa eu verificar aqui para vocês, ainda no dia 5 de julho, né? Foi reserva naquele duelo. O último jogo como titular já faz mais tempo, então essa temporada foi abaixo. No ano passado, 2 gols e 5 assistências. Aqui está o mapa de movimentação do Ezequiel, deixa eu pegar aqui o ano que ele jogou mais. Uma função até mesmo mais de um meia central, né? Esse mapa preenchido nessa região central indica isso. Na temporada de 2023, 2021 também.
Na Série B que ele fez pelo Sport, está aqui o mapa dele de movimentação, foi bem mais um jogador pelas beiradas, um ponto direito, um ponto esquerdo, 16 jogos, 15 como titular e 4 assistências naquela Série B pelo Leão. Enfim, você pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Ezequiel, se você lembra dele, se ficou ali um gostinho amargo, né, porque o jogador acabou saindo, mas era atleta do Botafogo, então quando são esses empréstimos assim, sem uma cláusula, é difícil de fato segurar. Hoje com 26 anos, não acho que seria a solução para o ataque do Sport em 2025, não é isso que eu estou querendo dizer, mas como uma sugestão de um nome para chegar e ajudar na composição do elenco. Não é um medalhão, apesar dessa contusão ele vinha jogando com frequência e demonstrando um bom futebol na primeira divisão japonesa, tá? Você pode deixar o seu pitaco aqui embaixo na seção de comentários. Se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta por aqui, e faça a sua aposta também com a Betfair a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!